Bom dia, essa é a nossa segunda reflexão nesta série de pregações que estamos fazendo. Eu quero compartilhar com você o texto de Marcos capítulo 8, verso 2 e 3. O texto de Marcos 8, verso 2 diz assim: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Observe que o texto ele está falando de uma ordem certa das experiências da vida e de como Jesus deseja que a gente lide com cada uma dessas necessidades. Nós vamos aproveitar essa narrativa para estabelecer quais devem ser nossas prioridades. A primeira prioridade, a prioridade número 1, é estar na presença de Jesus. É a partir da presença de Jesus em nossa vida que pensamos a vida. No Evangelho de João, capítulo 66, até o 68, nós encontramos a seguinte narrativa, de que parte dos discípulos de Jesus, a maioria deles, estava se dispersando. E Jesus se volta para o grupo restante e pergunta assim: vocês também não querem retirar-se? E eles respondem na pessoa de Pedro. Pedro responde assim: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Então você observe que para Pedro a prioridade número 1 era estar na presença de Jesus. As questões de ordem social, as pressões, as dificuldades, Pedro colocou elas num segundo, num terceiro momento. Para ele a prioridade número 1 era estar na presença de Jesus. A verdade é que existem muitas coisas importantes na vida, mas a principal é a companhia de Jesus na nossa caminhada. Nos faz lembrar o texto de Êxodo 33, verso 15, quando Deus diz para Moisés conduzir o povo pelo deserto, e Moisés ele se volta para o Senhor e diz assim: Senhor, eu não irei se a tua presença não for comigo. Então essa também tem que ser a nossa perspectiva, de que a companhia de Jesus é uma condição para a gente seguir na vida. E essa presença de Jesus, na verdade, é a única coisa certa que temos nessa vida. É a única coisa que nunca vai falhar. Em Mateus 28, verso 20, Jesus diz: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então isso é uma promessa. Em outro momento, o texto de Hebreus diz que Ele jamais nos deixará, jamais nos abandonará. Podemos ser abandonados por amigos, parentes, pessoas queridas. Muitas vezes o nosso próprio corpo fragiliza e se levanta contra nossos projetos de vida, mas Jesus nunca falhará. Então esta é a sua prioridade número 1, estar na presença de Jesus. A segunda prioridade que esse texto também nos oferece é quando Jesus disse que não queria despedi-los sem alimentá-los. Eles estavam fragilizados, estavam cansados, e Jesus disse: não, vocês não podem ir para casa em jejum. Aí nós encontramos uma segunda prioridade na vida, que é o nosso sustento. Deus nos deu trabalho para que a gente possa prover o nosso sustento. O Salmo 128, por exemplo, no verso 2, diz que com o trabalho de nossas mãos nós comeremos. Então, esse é um projeto de Deus para a nossa vida. Essa é uma prioridade que não pode ser esquecida. Ela é extremamente importante. Por isso que Jesus providencia meios para que após a pregação, a ministração dele, viesse a comida. Terminou a ministração, Jesus falou: olha, alimente, coma, vocês não podem ficar com fome. Então nós não devemos descuidar do nosso corpo, pois ele é quem torna a vida possível nesse mundo. O corpo é essencial para a nossa vida nesse mundo. Então nós não podemos esquecer de que essa é uma segunda prioridade e que não pode ser terceirizada, não pode ser esquecida, não pode ser deixada de lado. Quando Jesus ressuscita a filha de Lázaro não, daquele centurião, a Bíblia diz que após ressuscitar o centurião, a filha do centurião, Jairo, Jesus recomenda àquela menina que alimentasse ela, a Talita. Depois de ressurrecta, Jesus recomenda para alimentá-la, porque a nossa vida nesse mundo depende do nosso corpo. E quando nós o perdemos, nós não podemos nem permanecer neste mundo. A nossa presença, a viabilidade da nossa presença nesse mundo depende do nosso corpo. O próprio apóstolo Paulo, se dirigindo à igreja de Filipos,
ele diz assim: olha, por causa de vocês, eu preciso permanecer na carne. Então o apóstolo está dizendo: olha, para servir vocês, para trabalhar no reino de Deus, eu preciso do meu corpo. Então eu estou aqui cuidando da minha vida, cuidando da minha saúde. Então essa é uma segunda prioridade que eu te recomendo, que não descuide dela, não esqueça dela, porque Deus quer que você leve isso em conta, que isso seja uma prioridade também na sua vida. Então essa é a segunda prioridade. Existe uma terceira também que esse texto nos oferece, que é servirmos a quem precisa de nós. Observe que Jesus, ele ministra, ele ensina, ele prega. Em segunda, ele identifica a segunda prioridade, que é a questão da alimentação, recomenda que eles sentem para se alimentar. E a terceira, Jesus recomenda ao seu grupo apostólico que fosse servir, que fosse procurar o alimento, que fosse buscar meios para servir aquelas pessoas que estavam necessitadas. Então, essa é uma terceira prioridade, e que a nossa geração tão egoísta, tão preocupada consigo mesmo, não tem levado em conta. Essa é uma terceira prioridade, ou seja, servir ao próximo. Só que para servir ao meu próximo, não faz sentido eu servi-lo se eu não sirvo a Deus e se eu não cuido de mim. Por isso que o mandamento primeiro, em Mateus 22:37, diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Observe que o primeiro e o segundo mandamentos estão nessa perspectiva: eu sirvo a Deus, eu me sirvo e eu sirvo ao próximo. Então o próximo só será bem cuidado se nós amarmos a Deus e a nós mesmos. Se não houver primeiro essas duas prioridades, por isso que nós colocamos nessa sequência: primeiro, estar na presença de Jesus; segundo, prover o nosso sustento, ou seja, cuidar de nós; e no terceiro momento, você vai servir ao outro. E nós só vamos cuidar bem dele se nós respeitarmos essas duas prioridades. Então nós precisamos enxergar e tratar nosso próximo como nós gostaríamos de ser tratados. Em Mateus 7, verso 12, diz: o Senhor Jesus recomenda que assim como eu gostaria de ser tratado, assim eu devo tratar os demais homens. Então que nós consideremos essas prioridades na nossa vida, estando na presença de Jesus, provendo o nosso sustento, ou seja, cuidando de nós. E, em terceiro lugar, servindo aquele que precisa de você. Que Deus te abençoe e que essa mensagem seja aplicada à realidade da sua vida.